E hoje vamos bater um papo com o ex-prefeito de Ilhéus e secretário-geral do Progressistas, Jabes Ribeiro. Olá, Jabes. Você foi por 4 vezes prefeito de Ilhéus. Você pensa em um 5º mandato ou acha que já deu sua contribuição e pretende apoiar algum nome em 2020? E que nome seria esse? Primeiro, quero aproveitar esse Dia Internacional da Mulher para, através de você, Lani, dizer a importância de vocês, entendeu? A necessidade que esse país tem, que esse mundo tem, né, do pensamento feminino. Eu concordo muito com o grande escritor português José Saramago, que diz que a mulher é bem melhor do que o homem, tá certo? Mas não é melhor no sentido mesmo da natureza, da forma como ela pode contribuir, como ela pode somar, como ela pode melhorar esse mundo. O próprio Saramago diz, nem todas, mas esse é o conceito, esse é o gênero, essa é a síntese. Portanto, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Bem, em relação à sua pergunta, a minha vida, eu completo agora, Lani, no dia 14 de março, 67 anos. Não é pouca coisa, né? Eu diria, eu fui professor muitos anos, não é? Fui professor no cursinho pré-vestibular, fui professor na universidade, advoguei em alguns períodos, sobretudo quando estava fora do mandato, mas, sem dúvida, a minha paixão, não é? Aquilo que, eu diria, me emociona como ser humano é a atividade pública, é a política. Mas a política no sentido mais intenso da palavra, a política como arte, como ciência para buscar um mundo melhor, para construir um mundo melhor, para podermos ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Então a política, na verdade, ela sempre foi a minha atividade central. Eu jamais deixaria a política, jamais. A atividade da política, no sentido maior da palavra. Isso não significa que tenha que ser candidato sempre. Nesse momento, por exemplo, eu estou sem mandato. Meu último mandato encerrou em dezembro de 2012. Mas estou por inteiro na atividade política. Hoje eu sou secretário estadual de um partido na Bahia, o Partido Progressista, faço a coordenação do partido no estado, portanto, nas articulações necessárias para o crescimento, fortalecimento do partido. Em relação a mandato, eu quero te dizer que o meu coração, tá certo? A minha sensibilidade indica que chega uma hora que é preciso dizer assim, olha, chegou a hora. Entende? Isso dói, é triste muitas vezes, entende? Não sei, eu passei por alguns problemas pessoais, entendeu? De saúde, tive alguns problemas, foram imensos, e alguns já são ainda desafios na minha vida. E você começa a pensar um pouco, entendeu? Na vida em si, tá certo? Na sua família, nos amigos, nas relações, na sua saúde, sobretudo. Portanto, eu faço uma grande reflexão e hoje, sinceramente, eu não penso em mais disputar a eleição. Não faz parte do meu pensamento, não faz parte do meu querer, tá certo? É claro que não é uma situação simples, não é? Eu converso com pessoas, tenho várias manifestações de amigos, amigas, sobretudo que a gente vê a nossa cidade na situação em que se encontra. Mas eu creio que eu posso ajudar de tantas outras formas Ilhéus, sem precisar disputar mais um mandato. Em 2012, é preciso que as pessoas entendam, em 2012, eu constituí uma chapa com um companheiro, que não era do meu partido, entendeu? Era do PMDB, o Cacá Machado, conhecido como Cacá Colchões, aqui na cidade. E Cacá foi vice-prefeito, nos elegemos juntos. E um vice-prefeito absolutamente atuante. Ele é um comerciante, inclusive Ilhéus e Itabuna também, um pequeno comerciante. E eu conheci de forma muito assim intensa
espírito público, a responsabilidade, a dedicação, a solidariedade, a sensibilidade humana. Ninguém consegue fazer política se não gostar do outro, se não tiver sensibilidade para com as pessoas. E Cacá, eu conheci tudo isso nele. Foi um vice-prefeito, em momentos que eu estava com problema de saúde, momentos que eu passei mais graves, estava Cacá lá, na linha de frente. Foi candidato a prefeito, ficamos no segundo lugar, ganhou o atual prefeito, não por culpa do Cacá, por conta até dos desgastes, das dificuldades que nós tivemos no governo, para reorganizar uma prefeitura absolutamente desorganizada que nós recebemos. Isso tem um preço, tem um custo. E Cacá foi, assim, Lani, uma figura central, decisiva. Foi um bom candidato, disputou como segundo lugar. Não deu. Teve eleição de deputado agora, em que nós sabíamos que a eleição estadual era mais complicada, uma eleição de 2 meses, não dava para montar uma eleição no estado, fizemos o que foi possível, e ele teve uma dedicação muito grande a Ilhéus. Foi o deputado candidato mais votado da cidade, entre os estaduais e os federais. Portanto, eu acho que em um processo de construção, e não adianta eu dizer, entendeu, Ana? É fulano, é ciclano, não resolve isso mais. Em um processo de construção, ele está na linha, ele está na ponta, está na frente. Quer dizer, a posição dele é uma posição de destaque dentro do partido, dentro da própria cidade. E considero que, sinceramente, se Ilhéus tivesse escolhido o Cacá, quando nós pedimos, em 2016, no lugar do atual prefeito, a cidade estaria bem melhor do que se encontra. Porque Cacá tem 2 coisas que faltam ao atual governo. Cacá tem competência e responsabilidade. E ninguém consegue gerir um município, um estado, um país, se não tiver responsabilidade e competência minimamente, além, evidentemente, do interesse público. Por falar no atual prefeito, como você avalia esses 2 primeiros de gestão do prefeito Mário Alexandre? Quais os pontos negativos e quais os positivos que você poderia citar? Olha, inicialmente eu tenho um apreço pessoal pelo Mário. Conheço o Mário, não faço da atividade política um instrumento de agressão, de acabar amizades. Muito pelo contrário, eu pessoalmente tenho um apreço por ele. Conheci o Mário, sobretudo quando a mãe dele, a ex-deputada Ângela, eu convidei para ser nossa vice-prefeita em 2000, entendeu? Portanto, há 19 anos, 18 anos. Eu já conheci o Mário de Ilhéus, entendeu? Eu sempre fui professor, conheci o Mário de Ilhéus e houve uma relação de maior aproximação. Pelo fato da mãe dele ser vice, ele estava sempre nos atos, e gosto dele, pessoalmente, tenho que lhe dizer. Entendeu? Até hoje, não mudou. Agora, se você pede para fazer uma análise do gestor, para não confundir as coisas, entendeu? O gestor é lamentável. Mário não estava preparado para ser prefeito de Ilhéus. Ganhou porque é assim muitas vezes nas eleições. Ganha. Acaba diante de um quadro, de uma conjuntura, tá certo? O centro aparece como isso e aquilo, colocou lá um slogan, cuida de mim, doutor, não sei o quê, e ganhou a eleição. Agora é lamentável, ele não estava preparado, não é a coisa que ele gosta, não é a área dele, ele é médico. Então, para ser prefeito, para ganhar uma eleição, é assim, se ganha. Em função de contingência, acabei de falar. Mas para governar, Lani, é preciso muito trabalho, muita dedicação, muito espírito público, muita entrega. É preciso abrir mão de muitas coisas. Não dá para querer ser prefeito sem abrir mão de nada. Com a mesma vida individual, que eu respeito a vida de cada um, é problema de cada um. Então, ao meu ver, falta a ele esses atributos e 2, que eu chamo assim, 2 vetores fundamentais. Competência, ele não tem competência para o que está fazendo. E uma coisa que é grave. E aí eu fico triste em dizer, mas tenho que dizer na análise do gestor, falta responsabilidade. E quando você combina incompetência com irresponsabilidade, o resultado está aí. Quais os pontos positivos e os que você considera negativos? Olha, eu sinceramente,
eu acabei de te dizer, é muito difícil. É muito difícil, porque você deve ter lido Alice no País das Maravilhas, livro fantástico. Eu me lembro muito em relação ao Mário, daquele coelhinho, entendeu, que caminhando, tal e tal, ele não sabia para onde ir. Não sabia para onde ir. E há uma frase que diz o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho... É o caso. Infelizmente, o governo dele, tá certo, é um barco sem rumo. Sem rumo. E outra coisa, isso hoje já está no sentimento popular e fora também, de que não tem saída. Não tem. Eu gostaria muito, eu disse a ele, na transição, e eu tenho um documento de transição, todos nós temos, é público, eles mentem muito algumas vezes, eles próprios admitiram receber uma prefeitura bem melhor, salários pagos, uma prefeitura com condições de negociar no plano federal, os contratos, tudo direitinho, não é? Com vários projetos encaminhados, entendeu? Várias coisas. Você veja, deixamos a ponte encaminhada, deixamos o Hospital do Cacau encaminhado, tá certo? Deixamos, só no projeto Minha Casa Minha Vida, só no nosso governo, deixamos quase 4.000 apartamentos prontos. Então nós fizemos um trabalho que era reorganizar Ilhéus e colocar para o futuro. O governador Rui Costa me disse um dia, estou dizendo que ele não pediu segredo, me disse, olha, Jabes, para organizar Ilhéus, do jeito que a coisa estava, era preciso 3 governos iguais ao seu. Então não adianta, eu chego, arrumo, saio desgastado, porque tem que enfrentar funcionário, tem que enfrentar uma série de dificuldades, tá certo? O cara que chega, não bota para frente. Infelizmente é isso aí. Lamento ter que dizer, mas é verdade, Ilhéus é um barco sem rumo. A sorte nossa é que vai passar, como tudo passa. E está chegando para o ano já ter eleição. Qual o seu pensamento sobre a região metropolitana Ilhéus e Itabuna? Eu defendo, sempre defendi. Por que você acredita que esse projeto nunca foi levado adiante? Pois é, falta articulação política. Falta articulação política. Um projeto desse para avançar, ele precisa ter primeiro uma construção, tá certo? Baseada em conceitos. Por que a região metropolitana? Não é apenas um nome. Por quê? Quais as razões? Ao meu ver, existem razões suficientes para que você tenha uma visão regional, tá certo? Sobretudo de uma sociedade como a nossa, com uma cultura muito parecida, com, entendeu? Realidades sociológicas, entendeu? Muito parecidas, entendeu? Históricas, além de problemas atuais. Você, para resolver o problema do lixo, por exemplo, o ideal é que você resolva isso em conjunto. Não é só com Itabuna. Itabuna e Ilhéus hoje, eu digo sempre que essa região se você sai de Ilhéus para Itabuna ou vice-versa, é o que nós chamamos hoje de uma região urbana. Não tem mais região só rural nem só urbana, hoje é um misto, tá certo? Além do que, você tem alguns institutos, algumas instituições importantíssimas para ajudar nessa reflexão. Por exemplo, a universidade, tá certo? Com um papel importante na geração de massa crítica. Há exemplo da própria CEPLAC, que a gente tem que entender que criou quadros, entendeu, espetaculares, infelizmente está em uma situação vexatória, tá certo? Você tem IFBA, não é? Você tem alguns órgãos do Sistema S, entendeu? Você tem, enfim, uma série de instrumentos, né? A própria Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Tem um campus aqui, ali perto da região da CEPLAC, não é verdade? Então, eu creio que ele precisa fazer esse debate, inclusive de forma acadêmica. Eu até sugiro aqui, ao seu blog, que antes de ser um debate entre os políticos, primeiro seja um debate entre acadêmicos, um debate da inteligência regional. Porque se esse debate flui de forma positiva, não é? Você tem gente que pensa, gente que consegue articular. Se as pessoas começarem a raciocinar a importância de estarmos juntos, gente, o mundo inteiro hoje está se juntando. Olha o mercado como o europeu. Teve um problema com a Inglaterra agora, no Brexit, olha o que está dando. Tá certo? O próprio Mercosul, tá certo? E outras formas, porque o mundo global não dá mais para eu pensar só na minha ilha. Tá? Não dá.
Acabou. Ou você pensa num conjunto, ou você tem uma visão ampla, ou as coisas não acontecem. Então fica aqui, quem sabe, a reflexão, para que a inteligência regional contribua nesse debate sobre a região metropolitana e os políticos irão normalmente, entendeu, se engajarem nisso. Mas não. Há uma falta, ao meu ver, desse debate. Isso fica só nas mãos dos políticos, é mais difícil, pelas peculiaridades da atividade política, do exercício do poder. Então é preciso que você tenha uma cabeça boa em Itabuna, na prefeitura uma cabeça boa em Ilhéus, no sentido dessa visão. É preciso que você tenha câmaras, vereadores, entendeu, capacitados e que interessados nesse debate. Mas é muito mais preciso, Lani, muito mais preciso que a inteligência regional, tá certo? A inteligência mesmo, no sentido do pensamento regional, contribua nesse debate, porque é fundamental. A área, por exemplo, de frigoríficos, matadouros, entendeu? Ele já não tem condições sozinho, não tem nem demanda para ter um grande frigorífico, nem Itabuna. Por que então não se fazer uma coisa conjunta, não apenas Ilhéus e Itabuna, mas a micro-região, em que você junta tudo isso aí, Uruçu, Caúna, Ubaitaba, Itapé, por aí vai, Bicaraí, Borarema, etc, etc, etc. Eu acho fantástico a ideia e fica aqui, inclusive, até porque os políticos não conseguiram. Eu tentei, não avançou, outros devem ter tentado. Está na hora da inteligência regional discutir um projeto regional. E eu tenho certeza, onde isso acontece, a universidade pode ter um papel importante, onde isto acontece, os políticos se engajam, então eles ficam na contramão da história. Agora a gente espera muito do político não é assim. As coisas não são fáceis. Bem, qual é a avaliação que você faz da atual Câmara de Vereadores do município? Eu diria o seguinte, nós vivemos, né, nesse país, nós vivemos um desgaste nas instituições de um modo geral. Há um desgaste. Né? A classe política está desgastada. Por conta de tudo. E a gente tem que ter uma preocupação. Para mim que já estou, tá certo, em um momento da vida de muitas experiências, além de outras que espero ter ainda para frente, mas é preciso não confundir a política com a classe política. É preciso não confundir isso. A política é sagrada. A política é sagrada. É a oportunidade que nós temos de construir relações melhores, uma sociedade melhor, mais fraterna, mais justa, mais humana. A política é isso. Não há, na história da humanidade, tá certo, até esse momento, uma alternativa melhor do que a política para produzirmos avanços na sociedade. Não existe até agora. Entendeu? Pode ser até que seja criada. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, Carlos Mascarenhas, trabalhou conosco na Secretaria de Planejamento, uma pessoa capaz, competente, com ideias boas, de que a gente está diante hoje, entendeu, de uma situação em que a tecnologia ela está avançando a passos tão largos, inteligência artificial, não é? As coisas estão avançando de uma maneira tão rápida que é preciso que a gente repense também, tá certo, as nossas formas de agir dentro da sociedade. Agora, infelizmente, alguns maus exemplos da classe política, essa é a verdade, tá certo? Fez com que todo mundo entrasse no mesmo caldeirão. E aí, muitas vezes, você está na política, pronto, aí já tem uma pecha, e não é assim, gente. Ou então, me sugiram uma outra forma de trabalhar na sociedade que não através da atividade política. Temos que ter cuidado. Porque quando a política perde força, é ruim para a democracia e atiça, olha a palavra, atiça determinados instintos, tá certo, que não são bons para a sociedade. Por isso que eu tenho essa preocupação, entendeu, em sempre preservar a política. Os maus políticos, vamos afastar. Cada um paga o seu preço, é assim mesmo, em qualquer lugar do mundo. Ou não é assim? Então é preciso que a sociedade olhe para a política de uma forma bonita. A política, porque senão, Lani,
os pais dentro de casa, quando falam em política, dizem assim, não fala em política aqui não. Não quero ouvir essa conversa de política. Isto é terrível. Porque vem a pergunta, se não é a política, qual é o caminho? Qual o caminho? Os dataístas, já ouviu falar? Os dataístas, aquilo que os futurólogos chamam de uma religião em que vai valer são as informações, os dados, etc., eles dizem que tem coisa diferente da política lá na frente. Mas como sociedade humana, nós não conhecemos ainda. Porto Sul e complexo intermodal. Você acredita que poderão se tornar realidade e que isso vai ser bom para Ilhéus? Acredito sim. Lamento que nós temos perdido tanto tempo em função dos problemas, tá certo, que nós tivemos nesse país nos últimos anos. Não é? Mas essa integração leste-oeste, através da ferrovia, é fundamental. Integração é uma palavra mágica. Integração significa o quê? Não é? Compartilhar. Não é? Hoje você, por exemplo, não trabalha mais sozinho. Não é uma soma de conhecimentos, de informações, entendeu? Que se interconectam, né? Então, a ferrovia é fantasticamente importante. Você une o país, tá certo? E, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista da nossa região, faz com que a gente possa dar um passo importante na busca de atividades econômicas capazes de gerar desenvolvimento, de gerar qualidade de vida, enfim, benefícios para o nosso povo. Eu não acredito em projeto que interessa apenas ao capital. O projeto tem que interessar ao conjunto da sociedade. Tá certo? É assim que deve ser. Então, Ilhéus, que tem essa vocação portuária, não é? Está aí o nosso porto, mas já precisando de investimentos muito maiores, e agora a construção do Porto Sul é essencial. Não é só para Ilhéus. Eu sempre afirmo que não há nada bom para Ilhéus que seja ruim para Itabuna, nem vice-versa, não pode ser assim. Porque somos uma região, somos uma comunidade regional. Então a presença do porto, por exemplo, vai gerar uma série de outras atividades, tá certo? Que podem ser desenvolvidas e fora de Ilhéus, não só Itabuna e outros municípios da região. Não é? Eu acredito, por exemplo, muito na ZPE, que começou no nosso governo, na década de 80, no primeiro governo nosso na década de 80, começamos... Ilhéus é a única ZPE, Lani, a única zona de processamento e exportação do país que é municipal. Na época, Valdir Pires, o governo estadual, ele tinha uma outra visão, tá certo? E nós criamos a ZPE. Teve o Antônio Carlos também, em outro período, criamos a ZPE municipal, com a concessão municipal e outra coisa. Quer dizer, é uma área de livre comércio em que há subsídios de impostos, entendeu? Determinados tributos. E você pode trabalhar com muitas coisas. Por exemplo, essa área de pedras, por exemplo, tá certo? A gente tem muitos metais importantes produzidos no entorno da nossa região. Não é? Então eu acredito firmemente nisso. Acho que é o caminho, até porque está andando. Espero que os políticos, através da política, como entidade, instituição nobre, fechem esforços, conjuguem esforços para a gente avançar nesses projetos decisivos para a nossa região, para a nossa cidade e para a nossa região. O vice-governador João Leão, do seu partido, afirmou que o Progressistas terá candidatos nas principais cidades da Bahia. Já falamos sobre Ilhéus e Itabuna. Tem algum nome apto a disputar com reais chances à prefeitura? Primeiro, deixa eu lhe dizer, a posição do partido hoje, nós temos 58 prefeitos municipais. Nós queremos ultrapassar 80 prefeitos. Quer dizer, de 56 queremos passar dos 80 e vamos conseguir. Nós crescemos o nosso partido. Hoje nós tínhamos, na legislatura passada, na Assembleia, 5 deputados estaduais. Hoje nós temos 10 deputados estaduais. Temos uma bancada de 4 deputados federais e temos um vice-governador. Você sabe que nós temos uma parceria com o governo da Bahia, o governador Rui Costa. Participamos do governo através de algumas áreas, agora mesmo 2 secretarias importantes, que é a Secretaria
de Infraestrutura e Saneamento e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE, quer dizer, são secretarias estratégicas importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. E o partido tem crescido, né? Sem aquela preocupação de ser maior do que ninguém, crescer assim de forma desorganizada, não. O partido está crescendo baseado no seu trabalho, na nossa capacidade de atrair lideranças, de levar a nossa mensagem. Um partido democrático, entendeu? Não tem dono, não tem coronel. Leão é vice-governador, é uma figura tão importante como os nossos deputados federais, estaduais e nossas lideranças políticas. Então nós queremos avançar, tá certo? As grandes cidades são estratégicas. Cidades como Feira, Conquista, Paulo Afonso, Juazeiro, Lauro de Freitas, enfim, Luiz Eduardo, Jiquié, Tapetinga, essas cidades são estratégicas. Ilhéus e Itabuna, além de tantas outras cidades. Ilhéus já conversamos sobre o processo eleitoral, quando eu te disse que a figura hoje que lidera esse processo pelos méritos pessoais é o do nosso amigo Cacá. Em Itabuna, nós temos uma discussão interna que vai se aprofundar agora a partir de março, tá certo? O partido de Itabuna vem sendo, nos últimos anos, conduzido pelo companheiro Roberto Minazasso, Roberto Barbosa. Foi candidato a prefeito uma vez e está sempre no movimento político do partido. E agora, recentemente, nós tivemos o ingresso de uma liderança extremamente importante, jovem, inteligente, entendeu? Sinto no Eric e no próprio Roberto, sinto um ambiente muito positivo de construção, entendeu? De uma análise do que nesse momento é melhor para a cidade, tá certo? E faço daqui, inclusive, através do seu blog, faço uma convocação para que as pessoas que querem fazer política em Itabuna, que ainda não estão envolvidas em nenhum processo, digamos, direto, comece a pensar em uma discussão conosco, comece a pensar em uma troca de reflexões conosco, sobretudo através dos companheiros de Itabuna, entendeu? Então, eu creio que esse é um momento importante, entendeu? E o Eric não é só o novo, não é só o novo. Eu não gosto dessa história, é porque é novo. Porque ele tem boas ideias. E ter boas ideias, elas não são referência nem privativo de ter idade maior ou menor. São boas ideias sempre. Eu acho que estou muito contente. Há poucos dias eu conversava com os deputados aqui mais da região, o deputado Cacaleão, deputado Ronaldo Carleto, deputado Eduardo Salles, sobre a necessidade da gente ter uma presença maior e um apoio maior à nossa região, entendeu? Mário Negro Monte Júnior também foi votado aqui na região. Então acho que esse é um momento importante, nós estamos muito atentos mesmo para Itabuna. O que eu lhe digo é o seguinte: o partido em Itabuna tem um projeto e terá um candidato a prefeito. Essa é uma decisão do nosso partido a nível estadual. Então, respeitando as posições outras, tá certo? Nós temos um projeto para Itabuna, no exercício do nosso papel de partido político e que quer ver o bem de Itabuna e da região. Bem, o senhor, como secretário-geral do partido, como avalia as eleições do ano passado? O PP hoje, como o senhor mesmo citou, tem o presidente da Assembleia Legislativa e 10 deputados estaduais. Eu acho que as eleições, elas foram para o nosso partido aqui na Bahia, foram boas. Quer dizer, nós tivemos uma participação interessante, não é? E a partir daí nós estamos construindo e dando consequência a esse trabalho. Como você falou hoje, o presidente da Assembleia, o deputado Nelson Leal, é do nosso partido, não é? O vice-governador, já falamos, João Leão, e uma grande bancada estadual e uma grande bancada federal.
Eu creio que a responsabilidade é muito grande mesmo. Quer dizer, as últimas eleições, elas foram uma lição para todos nós. Quem não tirou lição ou lições das últimas eleições está fadado ao fracasso. Ganhando os que ganharam e os que perderam. Como eu disse, ganhar a eleição é um fato que depende de uma conjuntura. Governar, né, trabalhar, ter uma visão de futuro, ter uma visão de planejamento estratégico. Isso depende da capacidade de cada um, né, e daqueles que têm responsabilidade com o futuro. Então eu creio que eu, por exemplo, você sabe disso, eu votei na eleição nacional, o meu partido liberou para essa posição, eu votei no Ciro no primeiro turno e votei no Haddad no segundo turno. Tá certo? Eu creio que ganhou o Bolsonaro. Vou dizer aqui o que pode parecer um absurdo da minha parte. Eu torço para dar certo. Porque o país precisa que dê certo. O país precisa que os governos deem certo. A gente precisa disso. Como é que fica o comerciante, a economia? Como é que fica a atividade econômica de um modo geral? Precisa que as coisas aconteçam. Estou preocupado. Eu estou preocupado porque, para que o país avance, em um cenário, viu, Lani, de crise como nós estamos, é preciso ter um líder, ter uma liderança. Trabalhando os seus projetos, mas tendo o respeito às posições divergentes, às divergências. É preciso de um líder, de um país. Um líder que ocupa uma liderança no país. E estou preocupado com algumas atitudes do Bolsonaro. Acho que qualquer pessoa de bom senso, qualquer brasileiro de bom senso, que a razão funcione, quer que dê certo. Então, ele montou uma equipe econômica de direita, muitas vezes muitos concordam e outros não, mas tem competência. É inegável isso. Em torno dele, tem grande parte, digamos, das Forças Armadas, sobretudo o Exército, tá certo? Que tem historicamente, evidente com algumas exceções, historicamente um papel de defender o país. Não é um papel nacionalista. Eu não quero comentar uma parte dos seus ministros ligados à área social de costumes, que é uma lástima. Que é uma lástima, entendeu? Coisas terríveis. Dia desse eu vi o ministro da Educação, um absurdo. Um absurdo. Tem a ministra Damares, né, se não me engano, Damares, que é outra coisa terrível. Mas é aquela história. Ele ganhou a eleição, montou o que ele achou melhor. Para nós outros que vivemos nesse país, que pagamos impostos, tá certo? Que queremos ver o Brasil avançar, queremos ver nossos filhos uma perspectiva melhor, netos, filhos, enfim, família da gente, os amigos, os companheiros, a sociedade, a gente não pode torcer contra. Eu sempre fui adverso da tese, sempre fizeram isso aqui comigo, de quanto pior, melhor. Sempre. Está aí o prefeito. Voltando àquela pergunta do início, entendeu? Na transição, eu fiz tudo o que eu podia para ajudá-lo. E disse para ele, Ilhéus, eu recebi Ilhéus na UTI. Coloquei no quarto do hospital, saiu da UTI e hoje já está andando. Mas ainda inspira muitos cuidados. Ele brincou. Levou na brincadeira, sem preparo, deu no que deu. Não foi falta de advertência. Não foi falta de vontade de ajudar. Porque quando as pessoas não querem ser ajudadas, não tem saída. Infelizmente é isso aí. Bem, agora vamos à nossa última pergunta, porém não menos importante. João Leão é um nome forte para a sucessão de Rui em 2022? Olha, esse debate não está colocado ainda, não é? Mas Leão tem todos os predicados. Leão foi deputado federal 5 vezes, foi secretário de Estado,
não é? Tem uma vice-governador pela segunda vez, tem uma expressão política. Eu creio que, repito, o debate não está instalado no partido ainda, não é? Mas indiscutivelmente Leão é um nome que precisa ser tratado com muita responsabilidade, porque ele realmente é um grande líder. Simples, absolutamente simples, mas um cara que pensa na frente. Quando surgiu a questão da ferrovia, Leão já estava discutindo isso, é um projeto anterior de Vasco Neto, mas Leão discutiu isso com intensidade e botou para andar, no governo inclusive do Lula. Leão é um cara que pensa na frente. Ele está pensando agora, sabe o quê? Integrar a Bahia já naquela região através da ponte Salvador-Itaparica. Parece uma loucura, né? Não é possível, é uma loucura, mas ele está pensando e está trabalhando. Ele tem um homem que tem uma visão de futuro, entende? Ele é isso. Ele já está pensando, por exemplo, Chaves, como é que a gente pode fazer para resolver o problema da região, a área do chocolate. Quer dizer, ele é um cara que pensa. E ele, muitas vezes, é até mal interpretado por alguns, porque ele está na frente do seu tempo, em muitas questões. Aquele jeitão dele, entendeu? Então, é uma grande figura. Nós temos um prazer muito grande de tê-lo conosco, entendeu? De ser o nosso companheiro, presidente do partido, vice-governador e um grande amigo. Hoje pela manhã já falei com ele, já me ligou cedo. E aí, não acabou as férias ainda não? Entendeu? É uma grande figura. Então, é aquilo que eu te digo. E é um político absolutamente dedicado à atividade com uma característica. Pensa na frente. É difícil isso, mas ele pensa na frente, mesmo enfrentando as vicissitudes, os desafios dos momentos, ele tem uma visão de futuro. Nosso querido bonitão, né? João Leão. Jabes, foi um prazer imenso bater esse papo aqui, super esclarecedor com você. E eu agradeço muito por nos conceder essa entrevista. Eu fiquei satisfeito, entendeu? Primeiro, ser entrevistado por você no Dia Internacional da Mulher, não é? Segundo, é a oportunidade do blog E Política. Na primeira vez que eu faço essa entrevista e com algumas características importantes, porque eu fiquei conhecendo o Rick, né? Eu já conhecia através da mídia, da blogosfera, né? Da mídia, entendeu? E depois algumas questões, começamos a conversar, entendeu? Eu vi uma coisa, olha aí, ele fazia lá a matéria dele. Esse negócio de zap é um negócio terrível, né? A gente acaba se comunicando, né? E quando surgiu a oportunidade de entrevista, eu gostei muito, até porque, além de você, figuras como o Roberto, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? E o Rick, que está aí na liderança desse processo. Foi um prazer muito grande, entendeu? E me coloco sempre à disposição para conversar sobre essa coisa que eu amo, minha paixão, que é a política. O prazer foi nosso e nós agradecemos bastante. Esse é o nosso programa piloto. Oh, que bom. E tomara que... Que bom. Que ótimo. Sucesso, hein? Abraço. As portas para muitas outras entrevistas muito interessantes, sucesso. Assim como... Não, e uma visão mais regional, né? Porque muitas vezes o blog fica muito atento ao problema do município. Claro que é importante o município, em que cada um... Mas eu acho que essa coisa regional, e fica aqui para o Rick Mascarenhas uma sugestão da região metropolitana. Vamos fazer uma grande mobilização com a classe intelectual, com a classe que pensa, não é? Antes até dos políticos. Porque eu considero o seguinte, se este assunto for abraçado, não é? For acolhido pela classe pensante, pelos segmentos pensantes da sociedade grapiúna, regional, eu não tenho dúvida que os políticos vão se engajar imediatamente. Agora, é preciso acreditar, é importante ou não é? É preciso estudar, tá certo? Existem levantamentos hoje feitos nessa área, entendeu? O próprio prefeitura de Ilhéus, Itabuna, Namurque, tem uma série de coisas importantes por aí. Eu acho que o papel da universidade, por exemplo, entendeu? É vital como uma síntese da massa crítica, da inteligência, mas não só. Fica aí o desafio para o blog, não é? Quem sabe fazer essa mobilização regional
em toda a região metropolitana, porque a vida tem que ter, eu digo sempre que tem desafios. Não é? No dia que você perder a perspectiva de acreditar, de querer construir, já era. Então eu acredito nisso, entendeu? Eu vivo de desafios, sempre. Sempre, nada estático, nada está bom. Tudo está em transformação. Acho que é assim a vida. Valeu, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Ok, valeu.